Fala pessoal, boa noite a todos. Vamos começar então mais uma videoaula e nessa videoaula de hoje eu vou falar com vocês, né, vou tratar sobre o assunto de funções exponenciais logarítmicas. Na verdade, pessoal, eu resolvi dividir a aula, né, em duas aulas, né. Então, nessa primeira parte, nós iremos fazer uma revisão de funções exponenciais e na outra aula, nós iremos fazer uma revisão de funções logarítmicas, tá bom? Então, deixa eu só ampliar aqui, tela cheia. Aí. Bom, pessoal, eu resolvi fazer essa revisão, né, justamente porque no próximo assunto, né, da disciplina de PA, nós iremos precisar desses tópicos, tá bom? Desses conteúdos. Bom, uma breve revisão, né, das funções exponenciais e na próxima aula nós iremos tratar sobre funções logarítmicas, né? Então, começando aí o assunto de funções exponenciais. Antes mesmo da gente começar a falar sobre as funções exponenciais, eu preciso lembrá-los, né, sobre o conjunto numérico, tá bom? Então, lembrando aí, pessoal, dos conjuntos numéricos, né? Lembrando aí dos conjuntos numéricos, a gente vai precisar usar essas definições aí ao longo do nosso curso, tá bom? Então, lembrando aí o N, pessoal, o primeiro conjunto aí, né, conjunto dos números naturais, né, e ele vai basicamente aí de 0, 1, 2, 3 até infinito, né? Então, eu tenho aí os números naturais, né, os primeiros conjuntos dos números, né, de 0 até infinito, e depois nós temos também o conjunto dos naturais, né, excluído o zero, né, que na verdade é um subconjunto do primeiro conjunto aqui em cima, tá bom? Então, o sinal asterisco significa que o zero foi excluído do conjunto. Em seguida, percebeu-se que o conjunto dos números naturais, por si só, ele não conseguia representar os números negativos, né? E, em seguida, foi criado o quê? O conjunto dos números inteiros, que aí passou a incluir os números negativos. Da mesma forma que tem o asterisco, é importante destacar aqui que tem o mais e o menos, né? Justamente para poder mostrar o conjunto dos números inteiros não negativos. Perfeito, pessoal? Então, ele também é um subconjunto dos números inteiros, mostrado aqui em cima no Z, tá? E o Z negativo representa aí os números inteiros não positivos, perfeito? E em seguida, pessoal, a gente tem aí também o conjunto dos números racionais, tá bom? Que são denotados aí na forma, né, de A sobre B, tá bom? Então, ou seja, sobre frações, né, no formato de frações. Então, eu tenho aqui A pertencente aos números inteiros e B é pertencente aos inteiros, excluído o quê? O zero, tá bom? Bom, nós temos também o I, né, que é o conjunto aí dos números cujas formas decimais não são exatas e nem periódicas, né? Então a gente tem aí alguns exemplos de números irracionais, né, como a raiz quadrada, de números primos, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, e algumas constantes aí como π e logaritmo niperiano, né? Ln significa, eu vou mostrar para vocês na videoaula de logaritmos, né? Vocês vão ver que é um log de 2 na base e, tá bom? Que é o niperiano, aquela constante de 2,71, tá bom? Então, não se preocupe com esse detalhe aqui agora, que eu irei mostrar na próxima videoaula. E nós temos também o conjunto dos números reais, que na verdade nada mais é do que a união aí dos números, do conjunto dos números racionais com os números irracionais, tá bom? Então, ou seja, qualquer número inteiro ou decimal vai pertencer aí também a esse conjunto dos números reais.
E além disso, né, nós temos também o conjunto dos números complexos, denotado por C, né? Ele contém aí o conjunto dos números reais. Então, o complexo ele engloba aí os números reais, perfeito, pessoal? Então, a gente tem um exemplo clássico aí dos números complexos, né? Z é igual a A mais BI, onde A e B são pertencentes aí ao conjunto dos números reais, perfeito? Esse número I, ele também é conhecido como a unidade imaginária. Bom, nós temos aqui nesse próximo slide o diagrama de Venn dos conjuntos numéricos, né? Então, o diagrama de Venn representa aí, de forma visual, né, os conjuntos aí dos números, do conjunto numérico, tá bom? O conjunto dos números, perfeito? Então, aqui eu tenho os naturais, né, 0, 1, 2, 3, até infinito. Depois eu tenho o número inteiro, incluindo os números negativos, que não possuíam aí, que não existiam aí nos números naturais, né? E aí depois veio os números racionais, né, representado aqui pelo Q em formato de frações, incluindo as frações. E nós temos aqui também o conjunto dos números reais, que nada mais é do que a união dos números racionais com irracionais, né? Então aqui o irracionais é um subconjunto aqui, tá bom, pessoal? Que inclui π, raiz de 2, né? Então os racionais vai incluir irracionais e racionais, perfeito? E por último eu tenho aqui os números complexos, que vai englobar aí, né, os números reais, perfeito? Bom, antes mesmo de falarmos sobre potenciação, é importante destacarmos aí o estudo da função exponencial, né, da potenciação, tá bom? O estudo da função exponencial, ela vai requer, né, que a gente utilize alguns conceitos sobre potenciação, perfeito? Então, para uma expressão do tipo a elevado a n, né, denominamos base ao número real a e expoente ao número natural n, maior que 1, perfeito? Então, e potência, né, ao resultado da operação. Então, nós temos aqui as propriedades de potenciação, a elevado a n, que é a vezes a n vezes, tá ok? Então, n fatores, e a elevado a n, né, corresponde aí, a corresponde à base e n corresponde ao expoente. Bom, além disso, nós temos também outras propriedades aí da potenciação, né, de expoente inteiro não negativo. Então, quando eu tenho n elevado a zero, a elevado a zero, ou seja, qualquer número elevado a zero é igual a 1. E n igual a 1, ou seja, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Além disso, nós temos também a propriedade de potenciação com o expoente inteiro negativo, né? Então, ou seja, a elevado a menos n. Isso aqui pode ser transformado 1 sobre a elevado a n, tá bom? Onde a pertence aí aos reais excluído o zero e n pertence aos naturais, né? Então, ou seja, 0 elevado a um expoente negativo, ele não existe, né? Então, ou seja, 0 elevado a menos 1, aplicando aqui a propriedade de potenciação, isso resultaria em 1 sobre 0, ou seja, qualquer número dividido por 0 não existe. Além disso, nós temos também outras propriedades aí de potenciação de expoente inteiro, né? Então, quando eu tenho assim, a elevado a n vezes a elevado a n, então eu posso conservar a base e somar os expoentes, perfeito? E quando eu tenho a elevado a n, né, e dividido por 1 a elevado a n, então, ou seja, a mesma base, né, eu posso considerar aqui a mesma base e subtrair os expoentes, sendo a diferente de zero, perfeito? E a vezes b elevado a n, isso aqui eu posso aplicar também a distributiva, né? Então, vai ser a elevado a n vezes b elevado a n. Da mesma forma, quando eu tenho a sobre b elevado a n, eu posso aplicar a distributiva aqui de a elevado a n sobre b elevado a n, lembrando aí que o b ele tem que ser diferente de zero, né? E a elevado a n vezes n, né? Eu tenho aí am, né? Ou seja,
A elevado a M, N vezes, né? Então, isso aqui resulta em A elevado a M vezes N. Apenas por curiosidade, né, e até mesmo porque nós vamos utilizar esse sinal aqui, de duas flechinhas duplas, tanto para a esquerda quanto para a direita, né, esse sinal ele é conhecido por equivalência material, tá bom? Então, esse equivalente, pessoal, né, esse sinal de equivalente, ele representa na matemática o se e somente se, tá bom? Ou se e só se em matemática, lógica e filosofia. Na verdade, é uma forma aí de expressão para um teorema, né? Ou seja, se A, então B, e se B, então A, né? O A, se somente se B. O correspondente símbolo lógico essas duas flechinhas aqui, tanto indicando aí para a esquerda quanto para a direita, tá bom? Então, equivalência material, né? Então, quando a gente tem assim, seja a afirmação, considerando o exemplo a seguir, se um inteiro x é par, então x mais 1 é ímpar. E se x mais 1 é ímpar, então x é par. Consegue entender, pessoal? Fica meio redundante, né? Então, existem maneiras concisas aí de expressar afirmações da forma A implica B e B implica A, né? Então, nas quais não é necessário descrever as condições de A e B duas vezes cada uma, entende? Então, a expressão-chave para tais formas é se e somente se, né? Então, ou seja, o inteiro x é par se e somente x mais 1 é ímpar, perfeito? Então, essa expressão aqui, 1 inteiro x é par se somente x mais 1 é ímpar, ela é a mesma coisa do que a expressão aqui de cima. Repare que eu não preciso ficar repetindo, tá bom, pessoal? Não preciso ficar repetindo aí quando eu uso o se somente se. Né? Então, eu tenho que verificar a ida e a volta, aqui na afirmação de cima. Aqui basta eu colocar o se somente se, que ele já considera a ida e a volta, tá bom? Então, aqui equivalência material. A equivalente a B, né, significa a equivalência material aí, né? A equivalente a B, A é verdadeiro se B for verdadeiro, né? E A é falso se B é falso. Perfeito? Consegue entender, pessoal? Então, ó, A é verdadeiro se B for verdadeiro, tá bom? E A é falso se B é falso. Então, ou seja, não tem como existir a possibilidade de A é verdadeiro e B ser falso, ou vice-versa. Perfeito? Bom, eu expliquei a questão da equivalência material justamente para poder aplicá-la e usá-la na propriedade a seguir, né? Considerando aí raiz de n, né? Raiz de a elevado raiz de a, né? N, né? É igual a b. Ou seja, eu tenho aí b elevado a n, que é igual a a. Tá bom? Então, ou seja, raiz de a, raiz n de a igual a b, se somente se b elevado a n é igual a a. Perfeito, pessoal? Consegue entender aí? Então, temos que não existe raiz em R quando A pertence aos reais excluído zero, né? Ou seja, não positivos, né? Ou seja, os reais negativos excluído zero. E N é par, tá bom? A raiz é um número negativo quando A pertence aos reais não positivos excluído zero e N é ímpar. A expressão A elevado a mn é uma potência cuja base A é um número real positivo, onde A pertence aos reais não negativos, excluído o zero, e o expoente mn é um número racional, sendo mn número inteiros e positivos. Então, o que acontece? Né? A gente vai perceber aí, pessoal, que a gente vai conseguir usar essas propriedades aqui de potenciação, né? Então, raiz de A elevado a M, raiz enésima de A elevado a M,
eu posso transformar isso aqui em A elevado a N sobre N. E raiz de a enésima raiz de A é igual a A elevado a 1 sobre N, tá bom? E aqui eu tenho uma outra propriedade, que é 1 sobre raiz enésima de A elevado a M é igual a 1 sobre A elevado a N sobre N. Né? Então, eu posso inverter aqui, né? E aí eu consigo subtrair aí, na verdade, transformar o sinal aqui para negativo, opa, tá bom? Então, se eu inverto aqui, eu consigo A elevado a menos M sobre N. Perfeito? Então, são regras aí da potenciação, tá bom? Propriedades da potenciação, que nós iremos utilizar aí ao longo da disciplina. Perfeito, pessoal? Então, deixa eu passar aqui. Bom, deixa eu só voltar aqui rapidamente, então, o que acontece? Esse A aqui é como se fosse A elevado a 1 sobre N, concorda? Aqui, ó, nessa propriedade, A elevado a 1 sobre N igual a B. Se eu multiplico os dois lados, né? Se eu elevo os dois lados por N, aqui vai ficar A, porque entende o que eu quero dizer, pessoal? O que acontece? Se eu levar aqui A elevado a 1 sobre N e elevo os dois lados para N, então aqui vai ser só A e aqui vai ficar B elevado a N. Por isso que B elevado a N é igual a A. Perfeito? Não sei se vocês conseguem entender, mas qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? Seja por e-mail ou por WhatsApp, eu coloquei lá no Google Classroom para vocês me procurarem. Tá bom, pessoal? Bom, continuando, nós iremos passar agora para as equações exponenciais. Bom, uma equação, ela é denominada exponencial, né, quando apresenta incógnitas no expoente. Se duas potências de mesma base, A, né, ou seja, tal que A é maior que zero e diferente de 1, são iguais, então seus expoentes também são iguais. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu tenho A elevado a x é igual a A elevado a k, uma constante qualquer, né? Aí eu tenho que x é igual a k, tá bom? A incógnita é resolvida dessa forma aqui, x vai ser igual a k. Bom, primeiro exemplo, 5 elevado a x igual a 125. Primeiro devemos igualar as bases, né? Usando a decomposição em fatores primos, tá bom? Após o que podemos desprezá-las e considerarmos a igualdade entre os expoentes. Logo, a gente tem que igualar a mesma base, né? Então, 5 elevado a x é igual a 5. 125 pode ser escrito da seguinte forma, né? 5 elevado ao cubo, onde x, né? Ou seja, como é a mesma base, agora eu igualo os expoentes. X é igual a 3. No exemplo 2, eu tenho aqui 121 elevado a x menos 2 igual a 1. Né? 121 é 11 ao quadrado, né? Posso transformar 11 ao quadrado, elevado a x menos 2, que é igual a 1. Igualamos as bases após substituir o 1 por 11 elevado a 0. Então, 1 pode ser representado por 11 elevado a 0. Eu tenho o seguinte, né? 11 elevado a 0. Aqui, pessoal, x menos 2 é elevado ao expoente aqui, tá? Elevado ao expoente. Então, ficou errado aqui, eu irei corrigir no slide para poder postar aí para vocês, tá bom? Então, ficou um errinho aqui, né? Porque esse x menos 2 é elevado aqui no expoente, perfeito? Então, vai ficar o quê? 2x, 2 vezes x menos 2, que é igual a 0, né? Então, resolvendo aqui a equação, tem 2x menos 4 igual a 0, então logo x é igual a 2. Outra forma de resolver o problema, a equação matemática é 121 elevado a x menos 2 igual a 1. Eu tenho 121, x menos 2 é igual a 121 elevado a 0. Logo, x menos 2 igual a 0, x igual a 2. Uma outra possibilidade, aí, uma outra forma de resolver a mesma equação. No exemplo
3, eu tenho aí 49 elevado a x, né? Então, que é igual a raiz quarta de 343. Isso implica, né? Sinal aqui é o sinalzinho de implica. 7 ao quadrado é 49. Posso reescrever o 49 dessa forma, 7 ao quadrado, né? Elevado a x, que é igual a raiz de 7 ao cubo, raiz quarta de 7 ao cubo. Transformando o radical em potência de expoente fracionário, eu tenho aí o seguinte, 7, continua aqui, vou manter o lado esquerdo, porém do lado direito, eu aplicando a propriedade de potenciação, eu consigo transformar isso aqui em 7 elevado a 3 quartos. Né? Então, já que eu tenho as bases, igualei as bases, né? Eu consigo então dizer o quê? Que 2x é igual a 3 quartos. Eu igualo os expoentes, né? Logo eu tenho aí que passo 2 aqui multiplicando, x é igual a 3 oitavos. Tá bom? Quarto exemplo, eu tenho aí uma equação de 2x menos 1 mais 2x mais 2 igual a 36. Lembrando que a elevado a n menos n pode ser transformado aí em a elevado a n dividido por a elevado a n, sendo a diferente de zero, tá bom? Porque não pode ser, nenhum número divisível por zero. Então, eu tenho 2x, eu reescrevi a equação aqui, né, de 2x sobre 2 elevado a 1, porque é menos 1, né, passo com um sinal positivo, né, o denominador, mais 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado, que é igual a 36. Considerando 2 elevado a x igual a m, só um mecanismo aí para poder, uma estratégia para poder resolver essa equação, eu tenho aí m sobre 2 mais 4m igual a 36, e aí o que acontece? Eu aplico aqui o MMC, né, um divisor comum aqui entre m sobre 2 mais 4m, isso aqui vai dar m mais 8m sobre 2, que é igual a 72 sobre 2, perfeito? Então, resolvendo aí, eu tenho 9m igual a 72, logo m igual a 8. Substituindo m igual a 8, obtemos o valor de x, né? Então, 2x igual a m, 2x, então x é igual a 3, perfeito? No exemplo 5, deixa eu só verificar o último exemplo aqui das equações exponenciais, eu tenho aqui 4 elevado a x menos 9 vezes 2 elevado a x mais 8, que é igual a zero. Considerando que 4 é igual a 2 elevado a 2, logo nós temos aqui que 2x elevado ao quadrado menos 9 vezes 2 elevado a x mais 8 igual a zero. Então, mudamos a variável fazendo aí, utilizando a estratégia de substituição ali, né? 2x igual a m. Então, vou substituir 2x por m, eu tenho logo que m ao quadrado menos 9m mais 8 igual a zero. A gente resolve aqui, então, a equação do segundo grau, aplicando delta, né, e Bhaskara, né? A gente tem aí o m1 igual a 8, m2 igual a 1. Determinamos o valor de x, né? Então, 2x igual a m, que é igual a 8, então logo x é 3, e 2x igual a m, né? Eu vou ter a resposta de dois valores, né? 2x igual a 1, x igual a 0, então eu tenho 0 e 3. Encontrei esses dois valores aí. Perfeito, pessoal? Bom, agora nós iremos passar para o próximo assunto, que é a função exponencial. Tá bom? Aqui na função exponencial, chamamos de função exponencial, na verdade, toda função do tipo fx igual a ax, definida para todo x real, com a maior que zero, né, e a diferente de 1. Faremos um estudo gráfico da função exponencial em dois casos. Né? O primeiro caso, a base é um número real maior que 1, ou seja, a maior que 1. E segundo caso, a base é um número real maior que 0 e menor que 1. Ou seja, 0 menor que a menor que 1. Perfeito? Então, nós iremos analisar esses dois casos aqui na função exponencial. Né? Então, a gente vai ver como que se comporta o gráfico aí da função exponencial nesses dois casos. Né? No primeiro exemplo, deixa eu só colocar aqui do lado para não atrapalhar aqui a apresentação. Bom, no primeiro exemplo aí, a gente consegue ver o seguinte: eu tenho f de x igual a 2x ou y igual a 2x, né? O f de x aqui é a mesma coisa que o y igual a 2x, tá bom? 2 elevado a x, perfeito?
Então, como é que a gente vai montar esse gráfico, né, pessoal? Se a gente fosse montá-lo de forma manual, né, aqui eu montei utilizando a linguagem de programação R, logo eu vou mostrar aqui para vocês como que eu fiz, até mesmo para poder melhorar e facilitar aqui a visualização, que talvez no slide não dê para ver tão bem assim. O que eu fiz, né? Se a gente fosse fazer de forma manual, né, a gente poderia pegar valores aí, né, principalmente valores próximos de zero aqui, né? Então, eu peguei de 2 positivo até 2 negativo, né? Poderia pegar de 3 positivo até -3, tá bom? Pegando os valores inteiros aqui, né? E aí eu substituo, né, no 2 elevado a x para ver qual que é o valor de y. Né? Então, 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. E aí substituo, né? No 2 elevado a x, aqui 2 elevado a menos 1 é 1 meio. E 2 elevado a menos 2 é 1 quarto. Perfeito? Então, com isso a gente consegue plotar o gráfico aí de x, né? Das abscissas com as ordenadas, o eixo y. E aí montar, marcar os pontos no plano cartesiano e traçar o gráfico aí da nossa função exponencial. Perfeito? Eu tenho aqui também um outro exemplo, né? Então, repare que nesse primeiro exemplo, a base, né, que é o 2, é um número maior que 1, né? Então, ou seja, os dois casos que a gente tem, A maior que 1 e A entre 1 e 0. Tá bom? Então, A maior que 1, 2 é maior que 1, e aqui eu tenho um valor que o A ele está entre 0 e 1, tá bom? Que 1 meio é o quê? 0,5, né? Então, repare que aqui, pessoal, nós temos, quando a base é maior que 1, nós temos aí uma função crescente, tá bom? A gente pegar aqui da esquerda para a direita, vocês podem perceber que é uma função crescente, né? E aqui, ao passo que quando a base ela está entre 0 e 1, eu tenho aqui uma função decrescente, função exponencial decrescente. Da mesma forma que eu construí esse gráfico aqui com esses valores, eu posso construir, usar os mesmos valores de x e jogar aqui na nossa função para obter os valores de y, né? Então aqui eu tenho uma função decrescente, tá bom? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, rapidamente, vou até colocar lá no Google Classroom, tá bom? Para vocês poderem ter acesso aí depois ao meu código aqui em R. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Essa daqui é a IDE do R, tá bom? Linguagem de programação R, o RStudio, perfeito? O que eu quero mostrar aqui para vocês, né? Quem quiser aí depois instalar, quem tiver interesse de usar o R também, para poder, né, aprender mais sobre a linguagem de programação R, vocês vão precisar instalar o RBase, né, que é basicamente o núcleo do R, e o RStudio, que é a IDE de desenvolvimento da linguagem R, perfeito? Até mesmo para poder executar os códigos lá que eu vou deixar para vocês no Classroom depois da nossa videoaula, perfeito? Então, ó, eu vou executar aqui o primeiro caso, repare que aqui o primeiro caso é exponencial, considera aí a base maior que 1, né? Então, eu vou aqui, seleciono, deixa eu só colocar aqui do lado e dou um run aqui, ó, tá vendo? Ó? Dou um run, e aí ele vai gerar o gráfico aqui, ó, deixa eu até colocar, para ver se consigo, aí. Bom, agora ficou bacana aqui, ó. Até para a gente conseguir visualizar melhor aí, né? Deixa eu só ver se eu consigo, inclusive. Deixa eu ver se eu consigo exportar o gráfico. Plot. Bom, eu queria destacar aqui a aba aqui. Deixa eu só ver se eu consigo. Bom, eu não estou encontrando aqui a opção, mas tudo bem. Só para poder destacar aqui, tá bom? Acabei clicando aqui sem querer. Bom,
Então, aqui eu tenho um gráfico, tá bom, pessoal? Da função exponencial, tá bom? Da função crescente, né? Que é a nossa função aí de, conforme eu mostrei aqui no primeiro gráfico, né? Conforme eu mostrei aqui no primeiro gráfico, eu tenho 2 elevado a x, então esse é o gráfico aqui, ó, da função de 2 elevado a x, perfeito? Então, deixa eu reduzir aqui o tamanho, agora eu vou executar o da segunda aqui para nós. Da segunda aqui, que é o f de x, né, de 1 sobre 2 elevado a x, né? Ou seja, quando a base da exponencial, a exponencial está entre 0 e 1, um número entre 0 e 1, então na hora que eu executo aqui, né, eu utilizo o comando plot aqui para poder plotar o gráfico, né, e os pontos que eu quero marcar aí no gráfico. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o gráfico aí da nossa função exponencial, né? Repare que agora ele está decrescente, né? Tem uma função aí decrescente, ao passo que na outra, não sei se vocês se lembram aí na outra, né? Era o quê? Era um gráfico crescente, né? Aqui eu tenho um gráfico decrescente, né? E a outra era o contrário, o inverso, né? Uma função crescente, tá bom? Então, a primeira é uma função crescente e a segunda é uma função decrescente. Bom, era isso que eu queria mostrar aí para vocês, não é? Depois eu posso deixar o código lá também no Google Classroom, para quem tiver interesse em executar e exibir os gráficos. Bom, repare também, pessoal, que tanto, independente se a função for crescente ou decrescente, ela sempre acaba, nesse exemplo que eu coloquei aqui, né, ela vai acabar passando aí pelo ponto 0, 1, tá bom? Nesses exemplos que eu coloquei aqui. Perfeito? É onde ela toca aí o eixo Y das ordenadas. Deixa eu só, nesses exemplos que eu mostrei aqui, né? Então, deixa eu ampliar aqui a tela. Vamos ver, tela cheia. Apresentação, beleza. Então, aqui, resumindo aí, né, nós temos aí as principais características das funções exponenciais, né? Dos exemplos estudados, podemos tirar as seguintes conclusões, né? A curva da função f de x igual a elevado a x passa pelo ponto 0, 1, que eu acabei de comentar. O seu domínio é o conjunto dos reais, né? Ou seja, o domínio da função, né? Que é os valores aí que eu consigo obter aí no eixo das abscissas, né? Ou do eixo x, né? E o seu conjunto da imagem, né? Obtido aí pela ordenada, o eixo y, representado aí por im, onde eu tenho aqui os reais, tá bom? Não negativos e excluído o zero, perfeito? A função ela vai ser crescente para a base A maior que 1, ou seja, A maior que 1. E a função é decrescente para a base A maior que 0 e menor que 1. Perfeito? Então, essas são as principais características aí das funções exponenciais. Bom, eu vou colocar aqui também, esboçar o gráfico, né, da função dada por y igual a 3 elevado a menos 2x, né, que é vezes. Não precisa nem ter explicitado aqui o vezes, tá, pessoal? Menos 2x. Então, é 3 elevado a menos 2x. Classificando-a em decrescente ou decrescente. Então, pede aqui para plotar esse gráfico e classificar em decrescente ou decrescente. Tá bom? Então, vamos lá. O f de x ele é representado igual a 3 elevado a menos 2x ou y igual a 1 sobre 3 elevado a 2x, que dá na mesma, né? Então, eu posso plotar o gráfico aí, né, no plano cartesiano, e vai ficar dessa forma aqui, tá bom? Eu, inclusive, coloquei para vocês, lá no código R também, esse exercício, perfeito? Deixa eu só colocar aqui do lado, para não atrapalhar. Vou reduzir aqui o exercício aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o segundo exercício aqui, função exponencial, tá bom?
E aí eu vou plotar aqui o gráfico para vocês poderem visualizar melhor aí. Perfeito? Bom, aqui então tem aí o gráfico, né, do exercício que eu acabei de colocar aí no slide, né? A gente consegue perceber aí que ela é uma função decrescente, né? Então, a gente conseguiu plotar aqui o gráfico, né? E ela é uma função decrescente, inclusive porque a base A, né, é um valor entre 0 e 1, né? Perfeito? Entendido, pessoal? Então, vamos passar aqui, então, para o próximo assunto, né? Deixa eu só ampliar aqui. Tela cheia, apresentação. Bom, vamos passar agora, né, das funções para inequações exponenciais, né, que estão diretamente relacionadas aí, né? As inequações exponenciais, elas envolvem funções exponenciais, perfeito? E na resolução de inequações exponenciais, nós devemos analisar aí dois casos, onde o a é maior que 1 e a está entre 0 e 1, perfeito? Então, deixa eu só passar os slides. Então, isso quer dizer o quê, pessoal? Quando a é maior que 1, ou seja, quando a base é maior que 1, a função f de x, ou seja, a elevado a x, apresenta a base maior que 1, a maior que 1, desprezamos as bases comuns e mantemos o sinal da desigualdade em relação aos expoentes. Então, o que eu quero dizer? Da mesma forma como a gente igualava, né, as equações, os expoentes, considerava a base igualava o expoente, aqui a gente vai na equação manter o sinal de menor ou maior, menor igual, maior igual, tá bom? Então a gente vai manter o sinal de desigualdade, tá bom? A gente vai descartar as bases, né, e considerar aí os expoentes e mantendo aí o sinal da desigualdade, perfeito? Então, tanto para o sinal de menor quanto para o sinal de maior, perfeito? Ou menor igual, ou maior igual. Se a base for maior que 1, a gente mantém aí o sinal de desigualdade entre os expoentes. Desconsidera a base e mantém o sinal de desigualdade entre os expoentes, perfeito? Então, aqui eu tenho um exemplo, né, onde A é maior que 1, a base é maior que 1. Para determinar o conjunto verdade, né, o conjunto de solução aí da nossa equação de 9 elevado a x menor ou igual a 27, inicialmente tornamos as bases iguais, assim como na equação. Né, então, tenho 9 elevado a x menor ou igual a 27, isso implica que 3 elevado a x é menor ou igual a 3 elevado a 3. Como eu igualei as bases, né, a base 3 ela é maior que 1, mantemos o sinal de desigualdade em relação aos expoentes. Então, desconsidera aqui, descarta as bases e tem que 2 elevado a x é menor ou igual a 3, né? Isso implica logo que x é menor ou igual a 3 sobre 2. Eu passo 2 dividindo, então x é menor ou igual a 3 sobre 2. Então, a solução dessa equação, né, o conjunto verdade, que soluciona essa equação exponencial, podemos perceber aí que x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 3 sobre 2. Perfeito? Bom, o outro caso, né, que é o caso de onde a base ela é um valor entre 0 e 1, né, a função f de x a elevado a x apresenta a base maior que 0 e menor que 1. Né? Então, ou seja, o valor de a vai estar entre 0 e 1, então nós desprezamos as bases comuns e invertemos o sinal da desigualdade em relação aos expoentes. Ao passo que quando a base é maior que 1, eu não tenho sinal de desigualdade. Quando a base está entre 0 e 1, eu inverto o sinal de desigualdade. Perfeito, pessoal? Então, aqui, ó, independente, né, dos expoentes aqui, se a base está entre 0 e 1, eu vou inverter aqui o sinal de desigualdade na hora que eu for resolver a nossa equação exponencial, tá bom? Então, repare aqui, ó, x1, a elevado a x1 maior ou igual, ou maior que a elevado a x2. Então, como é a mesma base, A, né, eu consigo aí descartar a base, né, desconsidero a base, ou desprezar a mesma coisa, né, desprezo a base, e aí eu tenho que x1, inverto o sinal de desigualdade, é menor que x2, tá bom? Porque aqui no gráfico a gente consegue ver, né, como
o A está entre 0 e 1 é uma função decrescente, lembra lá? Porque inequações possuem uma relação, uma ligação direta com as funções, né? Então, se eu tenho que é uma função decrescente, então, ou seja, x1 é menor que x2, perfeito? E a mesma coisa, se o sinal for de menor, né, eu vou inverter aqui que x1 é maior que x2, perfeito, pessoal? Então, é só para poder ilustrar aí para vocês o que eu estou querendo dizer aqui, tá bom? Então, vou pegar aqui um outro exemplo, né, de uma base entre 0 e 1, né? Então, para determinar o conjunto verdade da inequação de 1 sobre 2 elevado a 2x maior ou igual a 1 sobre 2 elevado a 4, observamos que como a base é 1 sobre 2 é maior que 0 e menor que 1, invertemos o sinal da desigualdade em relação aos expoentes, né? Então, como a base é a mesma, eu inverto aqui 2 elevado a x menor que 4, x é menor que 2. Bom, chego a essa conclusão aqui. Então, conjunto verdade, né, ou seja, a solução dessa equação exponencial é x pertence aos reais, tal que x é menor que 2. Perfeito? Então, eu vou deixar aqui para vocês exercícios aqui, 2 exercícios, para vocês poderem praticar aí um pouco mais as inequações exponenciais, tá bom? Eu peço para que vocês refaçam esses exemplos que eu dei aqui na nossa aula de hoje, até mesmo para poder lembrar aí das funções e inequações exponenciais, tá bom? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês na nossa videoaula de hoje, e eu irei gravar também a nossa aula sobre logaritmos, tá bom? Uma revisão sobre logaritmos antes de entrar no assunto de crescimento de funções, tá bom? E aí nós iremos trabalhar com equações aí e funções exponenciais e logarítmicas, tá bom? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.